Tem uma gincana com as irmãs, né? Vale um ponto cada coisa aí. É o que, Thaís? Vale um ponto? Alimento, A roupa. arrecadação, cada coisa que elas trouxerem ali tem uma pontuação, né? E no dia da 12, quem trouxer visitantes, pessoas para participarem conosco aqui, tem uma pontuação maior, não é? Aí vai ter uma premiação aí, vai ter uns pratos aí que elas vão fazer, perfume da Bela Rara, né? O mestre Bola também vai fazer um negócio aí. Tem um negócio aí que as irmãs vão ganhar, tem uma pontuação, tá certo? Irmãos, antes da palavra eu quero apresentar os visitantes. Quero apresentar o nosso irmão Eliseu, tá ali, ó. Meu amigo faz assim, Eliseu, tá ali, a esposa, tá ali, graças a Deus, pequenininho, vê? Ah, tá ali também, ó. Aqui eu não estava vendo aqui, tá lá, meu, tá grandão já, ó. Já tá correndo aí na igreja, graças a Deus, pela vida dele. Eliseu é um grande amigo, irmãos. Também eu quero apresentar o Douglas. É Douglas, né, irmão João? Douglas é filho do nosso irmão João Ademir, tá lá, o servo de Deus, ó. Graças a Deus que você está aqui hoje, viu? Com ele, tem uma jovem acompanhando o servo de Deus, ali está. Graças a Deus, é muito bem-vinda em nome de Jesus. Tá ali, meu irmão, nosso irmão Valnei é nosso, viu? Vizinho nosso da igreja ali, ó. Pense no homem que eu gosto de abraçar. A irmã Jada não fica de ciúme, não. Mas ela sabe que ele é bem agradável, né? Bem educado, serve do Senhor. Gosto muito desse casal. Tá ali, Valnei, irmã Jada. Nem sempre podem estar conosco, mas graças a Deus pela vida de vocês, viu? Estão em casa. Essa é a casa de vocês. São muito bem-vindos. Também Gabriela está lá. Graças a Deus. Gabriela não responda, mas eu acho que o coração dela está dividido. Não responda. Um pé é Estevão de Matos, o outro é o Bom Retiro, né? Gabriela mora lá no Bom Retiro, mas sempre que pode está aqui conosco. Graças a Deus, querida. É muito bem-vinda também. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Eu não esqueci nada não, né, Thaisa? Depois Thaisa vai explicar melhor para as irmãs como funciona a programação do dia, como vai funcionar o Outubro Rosa, né? Mas o dia social, irmãos, você deve se empenhar e vamos fazer um dia social bem bonito. A gente precisa disso, ajudar as pessoas, não é? Depois eu vou ligar para cada... o culto da Vitória, quinta-feira, né? Ali o pregador vai ser o presbítero Carlos e no louvor Thalita, né? Thalita não pôde vir hoje. Thalita é ela que vai louvar. Thalita e Carla, bota a Carla para cantar também. Ela bota a Carla no cartaz, irmão Júnior. Para ela cantar também, ela é uma bênção de Deus. Vamos para a palavra de Deus, irmãos. Pega a sua Bíblia, abre no livro dos Atos, capítulo 8. Eu acho que o retorno está bem caprichado. Se baixar um pouquinho fica mais legal. Isso. Glória a Deus. Vocês sabem. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Diz assim, Atos, capítulo 8. Pode ficar sentado mesmo. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos, enquanto procuram, estão felizes com a presença dos visitantes? Digam amém. Amém. Graças a Deus. São bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Atos 8 e 14 diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Amém, queridos? Meus irmãos amados, semana passada, na sequência do livro dos Atos, eu comecei a explicar para os irmãos o capítulo de número 8. Comecei a falar para os irmãos sobre
capítulo 8, a partir do versículo 8 também. Comecei a falar com os irmãos sobre Simão, e comentei com os irmãos que Simão aprendeu a arte da feitiçaria, e a Bíblia diz que Simão enganava, iludia as pessoas com a arte da feitiçaria, e com seu feitiço. E a Bíblia diz que tanto pessoas grandes como pessoas pequenas daquela época, elas seguiam a Simão, inclusive dizendo que Simão era da parte de Deus. Falei para os irmãos a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, porque os irmãos vão lembrar das minhas palavras, porque eu disse assim: irmãos, pense uma coisa terrível nos dias atuais, é a ignorância bíblica. É as pessoas não se empenharem mais em aprender a palavra de Deus. As pessoas estão hoje em dia muito voltadas à libertação. Tudo é libertação, não que a libertação não seja importante, é bíblico, mas um critério fundamental para a nossa vida de fé não é a libertação, é o arrependimento. As pessoas estão muito voltadas à libertação, tudo é demônio. Tudo ora, expulsa esse demônio, tira o demônio, não sei o que, seja liberto. E arrependido, que é bom, tem pouca gente. E um dos critérios sobre quem é arrependido e é cheio do Espírito Santo de Deus, é a capacidade que ele tem de buscar conhecimento de Deus. Eu falei para os irmãos que quem recebe virtude do alto, quem é batizado no Espírito Santo, ele é batizado para ser testemunha. E eu disse aos irmãos que a testemunha, ela fala. O papel da testemunha é falar. Vocês lembram que eu disse para os irmãos? Você imagine vocês ser testemunha de alguém, chegar na frente do juiz e começar a pular. O juiz diz assim: entra aí a testemunha, lá vem Thaisa me defender. Aí é pronto, Thaisa, que é como você vai ser testemunha. Thaisa começa a pular. Daí o juiz vai dizer: interna que é doida. Começa a gritar desesperadamente, tranca, amordaça ela, tem algum problema na vida dela, de saúde mental. A testemunha fala daquilo que ela sabe, a testemunha fala daquilo que ela viu, que ela testemunhou. Então nós recebemos virtude do alto para sermos testemunhas. E como nós vamos falar, irmãos, se nós não soubermos o que falar? Ser testemunhas de Cristo. Quem é testemunha de Cristo fala das coisas de Cristo. Fala do que Jesus fez, fala do que Jesus ensinou. Então, como é que nós vamos ser testemunhas se nós não sabemos falar? Então, aqui nós temos um exemplo. As pessoas em Samaria, elas andavam iludidas. A Bíblia diz que elas eram iludidas por um homem que aprendeu a arte da feitiçaria, que era de nome Simão. Só que a Bíblia diz, e isso foi assunto da semana passada, só para relembrar os irmãos, que de repente veio Filipe. Os irmãos lembram quando foi que Filipe foi separado para fazer a obra de Deus? Filipe foi separado naquele episódio lá do capítulo 6, se não me falha a memória, aonde daquela contenda lá com os gregos, por causa das viúvas dos gregos. E os apóstolos chamaram a multidão de discípulos e disse: escolha entre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Estava lá Estevão, o primeiro mártir da igreja, e estava Filipe. Por que eu lembrei onde estava Filipe? Filipe não era qualquer pessoa. Filipe sabia qual era o papel dele. O papel dele era ser testemunha. Filipe era testemunha. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, de boa reputação e cheio de sabedoria. Por isso que ele foi separado. Qual é a importância de ser assim? A importância está aqui. A Bíblia Sagrada diz que Simão, o feiticeiro, que iludia as pessoas, e as pessoas diziam inclusive que ele era da parte de Deus. Quando Simão começou a falar, aliás, quando Filipe começou a falar, o próprio Simão se maravilhou das palavras que Filipe falava. Irmãos amados, o que está saindo da nossa boca? O que está saindo da nossa boca? Será que da nossa boca está saindo palavras que maravilham as pessoas daquilo que a gente fala? As palavras que maravilham pessoas não são necessariamente palavras bonitas. Os irmãos percebem que quando eu estou pregando aqui, eu não uso palavras bonitas. Eu sou uma pessoa de palavras simples. Eu sei falar bonito se eu quiser,
Mas eu não quero usar palavras simples, para você compreender bem o que eu estou falando. Palavras que vão maravilhar as pessoas são palavras do céu, são palavras de Deus, são palavras da Bíblia Sagrada. Vocês já viram aqui, irmãos, vocês já viram, aqui já foram cantados vários, eu gosto de corinho de fogo, vocês sabem disso, vez por outra eu canto um. Mas às vezes, a gente canta um corinho de fogo e não causa nenhum efeito na igreja. Agora vocês viram aqui nos nossos cultos, vocês são testemunhas que os hinos que causam mais efeito na nossa vida são os hinos que fazem menção às coisas da Bíblia Sagrada. Teve um dia que as irmãs do círculo de oração, Graça falou comigo uma semana que estava ensaiando um hino que falava do livro da Bíblia, não foi? Quando foi no domingo cantaram, era elas cantando ali, Gênesis, não sei o que, Êxodo, não sei o que, não era? E cantando, citando os livros da Bíblia, e as pessoas se levantando do banco e vindo aceitar Jesus. Glória a Deus. Você lembra desse culto? Quando elas começaram só a citar os livros da Bíblia, e as pessoas começaram a se maravilhar das palavras que elas pronunciavam ali. Essas são as palavras que devem sair da nossa boca. Eu não vou repetir tudo que eu falei semana passada, porque eu quero falar sobre os apóstolos, quando os apóstolos impuseram as mãos. Mas vocês observam, irmãos, o que está saindo da nossa boca. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja tão abençoada, porque é uma igreja equilibrada, uma igreja que você tem ensino no dia, no outro a gente exercita a nossa fé. Aquela caixa ali é um milagre de Deus. Porque na quinta-feira, irmão Júnior já rasgou umas 5 resmas de papel e distribuiu para os irmãos. E os irmãos estão botando dentro daquela caixa e cabe tudo ali. Né? Tem umas 5 campanhas que a gente não tira os papéis dali. E está cabendo tudo. Hoje é o dia do culto de ensino. Na quinta a gente bota papel na caixa e ora. E sente a glória de Deus aqui. Não é interessante? Isso é sinal de equilíbrio. Equilíbrio, irmãos, gera poder de Deus. Não é? Graça, muita graça sem conhecimento, vai gerar pessoas fanáticas, né? Pessoas que vê anjo em tudo, vê macaco, vê animal em tudo. Um dia uma irmã disse que a mim estava vendo um macaco pulando o ombro do irmão aqui. Eu disse, vai orar, irmã, a senhora está com algum problema, porque crente não é para estar vendo macaco pulando não, sem existir, não é? Está com algum problema espiritual quem está vendo. Isso é coisa de gente que tem muita graça. Gente que tem muito conhecimento é aquela pessoa que ensina, mas não crê em nada. Você prega sobre cura e não crê em cura, porque para ele é só o conhecimento. Agora, graça e conhecimento gera poder do alto. E nós temos, irmãos, que exercitar essas coisas do alto, porque a Bíblia Sagrada diz que foram as coisas do alto que libertaram Simão de uma vez por todas. Simão não foi atrás de Filipe, porque Filipe estava pulando. Simão não foi atrás de Filipe porque Filipe estava gritando. Simão foi atrás de Filipe, está aí na sua Bíblia Sagrada, não é? Mas, versículo 12, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Ele foi atrás de Filipe porque Filipe estava ensinando acerca do reino de Deus e falando acerca de Jesus Cristo. Agora tem uma coisa aqui, que é onde eu quero começar nesse momento o assunto de hoje. No versículo de número 14. O versículo 14 diz que os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, e em Jerusalém eles tiveram a notícia que Samaria recebeu a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que eles enviaram para lá Pedro e João. Preste bem atenção a isso, preste bem atenção a essa passagem. 2 coisas eu quero destacar no versículo 14, antes de ir para os demais. Primeiro é que os apóstolos, eles eram fiéis à função deles. Eu falei para os irmãos aqui, os irmãos lembram que nós comentamos algumas terças-feiras atrás, o próprio Filipe só foi eleito porque os apóstolos disseram, não é lícito que a gente deixe a pregação da palavra e as nossas orações para ir disputar as mesas. Mas também aquilo ali não era uma coisa feia, porque eles disseram, vamos eleger alguém para nos representar nesse grande negócio. Era coisa boa, mas eles eram fiéis à função deles. Aqui, lembre-se disso, os apóstolos eram fiéis à função deles. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Por que eles estavam em Jerusalém, irmãos? Porque Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém.
Jesus não disse: vão para Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder, e de lá vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judéia e até nos confins da terra. Foi Jesus que mandou eles ficarem em Jerusalém. E vocês observam que quando eles saíram de Jerusalém, eles saíram com uma missão específica. Eles ouviram dizer que as pessoas estavam em Samaria e estavam aceitando Jesus em Samaria, e eles foram em Samaria com uma missão específica. Irmãos, em resumo, eu quero dizer a vocês qual é a função de um apóstolo. Um apóstolo é aquele que vai, estabelece uma grande obra para Deus, forma pessoas, entrega aquela obra na mão das pessoas e vai para outra missão. Esse é o apóstolo. O apóstolo Paulo, o que é que ele fazia? Ele viajava, fundava igrejas, entregava a igreja aos pastores daquela localidade e saía para outra missão. Essa é a função que resume, em resumo, assim, o que um apóstolo deve fazer. Observe, irmãos, aqui, que os apóstolos estavam em Jerusalém. E o que é que isso ensina a gente? Irmãos, nós temos um lugar certo para nós ficarmos. Nós não podemos, irmãos, ficarmos de um lado para o outro. Observe, os apóstolos estavam em Jerusalém. Eu já passei por algumas situações aqui, para vocês entenderem o que eu quero dizer, de pessoas chegarem para mim e dizer: pastor, eu vou congregar em outro lugar, até em outra denominação. E eu dizer: mas por que você vai? E as pessoas dizem: não, eu vou para outro lugar porque aqui já tem muita gente. Aí eu vou para um lugar que tem menos gente, tem menos pessoas. Eu disse: quem é o autor dessa doutrina? Eu vou para outro lugar porque aqui já tem muita gente. Eu chamei um irmão outro dia ali para fazer parte da banda aqui, e ele disse: pastor, eu não vou tocar violão aqui não. Por quê? Porque ali já tem quem toque violão. Isso é um pensamento do inimigo, meu irmão. É verdade, isso é um pensamento do inimigo. Irmão, preste bem atenção. Os apóstolos eram fiéis ao ofício que foi confiado na mão deles. Nem todo discípulo era apóstolo. O discípulo era o nome dado para quem aceitava Jesus e se tornava um seguidor de Cristo. Eram os discípulos da época do livro dos Atos dos Apóstolos. Em tal lugar tinha um grupo de discípulos. Eram pessoas, eram os crentes dos dias de hoje. Eram os discípulos chamados naquela época. Dos discípulos, alguns foram separados para serem apóstolos. Ou seja, foi dado um ofício específico. Irmão, veja que coisa terrível. Essa pessoa que disse a mim que ia para outra igreja porque tinha menos gente, aí eu disse: mas qual é o problema de você ficar com mais gente? Porque no céu você vai ter que suportar todo mundo. Não é? Não vai ter um céu com pouca gente, só, não é? Para você ficar ali, escolher com quem você quer ficar. Tem que ficar todo mundo. Não, pastor, é porque eu quero um lugar onde só eu faço as coisas. Veja só, pelo que a gente já aprendeu aqui, eu quero um lugar onde só eu faço as coisas. Aqui já tem muita gente para fazer. Você observa, eu sou o pastor da igreja. Essa igreja é responsabilidade minha. Essa igreja está confiada nas minhas mãos. O dono da igreja é Deus. Eu sou o mordomo dessa igreja. Você imagina que era para só eu pregar aqui? Era ou não era? Era só eu, para só eu pregar. Era para só eu ensinar aqui. Era para só eu cantar nessa igreja. Porque eu sou o responsável pela igreja. Mas você observa, irmãos, que tem culto que eu fico sentado aqui, não faço nada. Faço a oração inicial e os irmãos fazem tudo. Você imagina se eu chegasse para o meu pastor e dissesse: pastor, me tire dos termos de Marcos. Por quê? Porque lá já tem quem faça tudo. Você imagina, o pastor ia dizer: não, esse homem não é de Deus não, ele não tem chamada não. Porque o povo pensa que só tem chamada quem fala. Só tem chamada, e por sinal as pessoas não querem falar, elas não querem fazer a obra de Deus, elas querem aparecer, elas querem um lugar para aparecer. Nenhum de nós fomos chamados para aparecer. Aquela pessoa diz: eu vou para tal lugar porque aqui já tem quem faz. Mas irmão, a gente faz uma escala. Os irmãos do louvor aqui têm uma escala, se bem que não estão cumprindo, mas tem uma escala. É verdade, eu vou dizer, vou dar um recado completo. Tem uma escala. Não é? Tem uma escala, irmã. Naquele dia você faz a sua obra. Daí ela disse assim: não, pastor, eu só fico no lugar onde só eu possa fazer. Eu disse: então a senhora está mal, porque como será no céu? Já pensou para os arcanjos tudo de cantar e de louvar?
porque só eu vou cantar aqui. Depois que eu cantar, aí vocês cantam, porque quando eu cantar vai ser só eu. Será que no céu vai ser assim? Você observa que tinha gente pregando. Filipe saiu pregando e ganhando alma. E os apóstolos, quando souberam, foram lá cumprir, irmãos, a missão deles. Lembre-se, irmãos, que a igreja é um corpo. Eu não estou ensinando, você nunca pode esquecer que a igreja é um corpo. Não existe no corpo nada que seja sem sentido, nada que não faça falta. O elemento mais feio do seu corpo, se você remover, se você tirar, você vai sentir falta dele. Eu lembro quando, eu já falei isso para vocês, mas eu ouvi numa pregação, quando eu era bem jovem na igreja, o pastor pregando e disse assim: você já viu o dedo mindinho do seu pé, como é feio? Você já viu a unha do dedo mindinho, como é terrível? É a unha mais difícil para cortar, né? As irmãs são manicure aí, sabem. É a unha mais difícil que tem para cortar, é a unha mais feia que tem. Para que a gente precisa do dedo mindinho? Aí ele disse, se tirar o dedo mindinho, ele é o dedo do equilíbrio. Se você não tiver o dedo mindinho, você precisa andar com uma bengala, porque em algum momento você vai pender para o lado que você não tem o dedo mindinho. Na igreja é assim, irmão, todo mundo é importante. Hoje está aqui esse menino tocando, ó. Mas amanhã, no culto de quinta-feira, a Manassés vem para cá e canta. E você veja que a igreja como um corpo é uma soma de esforços. Quinta-feira não sou eu que vou pregar, irmão Carlos. Quinta-feira não é Manassés que vai cantar, é quem é? É Thalita Ellen que está na escala. Não é verdade, irmãos? É assim que funciona a igreja. Irmão, pare de dar ouvido a chavões. Não é pare de dar ouvido a costumes que não tem nada a ver com a Bíblia. A ignorância bíblica está matando as pessoas, irmãos. Está matando. Um crente que anda em conformidade com a Bíblia, ele nunca deixa a igreja dele para nada. A não ser que seja um motivo. Por exemplo, por que Gabriela está aqui? Porque ela veio para a casa da mãe. Então ela à noite vem para o culto com a mãe, na igreja da mãe dela. Está entendendo? Eu estou falando dela sair responsável e dizer assim: eu vou visitar outra igreja, porque faz tempo que eu não visito. Quem disse a você que a visita a outro lugar faz parte da sua vida de fé? Não faz. O que faz parte, irmão, é o compromisso. Nós temos que ter compromisso com o lugar onde Deus nos colocou e com a função onde Ele nos confiou. Agora tem pessoas que estão morrendo. Porque eu vou dizer, isso é ignorância bíblica, é irresponsabilidade. Vamos lá para a minha igreja, tem muita gente no Estevo de Março. Sabe por que tem muita gente aqui? Porque a bênção de Deus está sobre essa igreja. Sabe por que tem igrejas que fecham? Sabe por que tem igreja? Uma vez, quando eu dirigia Colombo, Thaisa lembra disso, Michael lembra também. Tinha um rapazinho assim, que veio falar comigo uma vez para denunciar o líder dos adolescentes. Joelma, veio denunciar, um rapaz outro assim, eu não sabia nem o que era ser crente, não tinha nem engrossado a voz ainda. E eu ouvi, porque a minha obrigação é ouvir, tenho que ser educado com todo mundo. Pastor, ó, tem que ser assim, assim, assim os adolescentes. Eu disse, mas por que tem que ser assim? Ó, pastor, é assim, ó, eu não sei lhe dar explicação, mas eu só quero lhe dizer uma coisa: se o senhor não fizer do meu jeito, todos esses adolescentes vão sair da igreja. Ele disse assim, todo mundo, lembra, Thaisa? Vai sair todo mundo da igreja. Eu disse, por que vai sair? Ele disse, porque os adolescentes, todos eles me pedem conselho. Eu sou o conselheiro dos adolescentes. E se o senhor não fizer do jeito que eu estou mandando, eu vou para outra igreja e todo mundo vai atrás de mim. Quase que eu dizia, vai Teudas. Que a Bíblia diz, houve um homem chamado Teudas, o sábio Gamaliel fazendo discurso, né? O homem ao qual o apóstolo Paulo foi criado aos pés. Houve um homem chamado Teudas. Muitos seguiram a Teudas, aí Teudas se dispersou. E os que seguiram a Teudas, não deu em nada. Levantou-se outro chamado Judas. Muitos foram atrás de Judas. Judas morreu. E os que seguiram a Judas? Não é verdade, irmãos? Aí eu disse para ele, não, rapaz, não é assim não, a igreja tem uma maneira, expliquei que a igreja tem uma maneira de funcionar. Ele foi embora. Disse a mim, eu vou para outro lugar. Saiu, sapateando, esperneando, foi para outro lugar, teve acordo. E eu fiquei observando, dia após dia, não saiu um adolescente da igreja. Um dia eu encontrei com ele na rua, eu disse, aí, como é que você está? Está servindo a Deus? Estou, pastor. E os adolescentes lá da igreja?
Rapaz, ninguém quis ir atrás de mim. Isso é um povo ultrapassado. Ultrapassado não, irmão. Sabe o que é? É porque tem gente que vive iludida. Irmãos, vocês não são seguidores meus. Todos nós aqui somos seguidores de Cristo. Nós estamos aqui porque a palavra de Deus é pregada neste lugar. No dia que a palavra de Deus deixar de ser pregada aqui, todos nós vamos sair, até eu vou sair daqui. No dia que Deus deixar de ser levado a sério nesse lugar, nós vamos sair daqui. Sabe por que tem igrejas que abrem e fecham? Porque abrem para o povo se requebrar. Abrem para pregar e pregam falta de compromisso. Não vai na Assembleia de Deus não. Os pastores da Assembleia de Deus é tudo doido, ultrapassado. Disseram comigo, são doidos, são fanáticos. São iludido, lunático. Lunático não, eu sou crente em Jesus. É verdade. Abre, fala mal dos outros. É a igreja do rebolado. Não se prega a Bíblia. Aqui é só dança, aqui é só rock and roll. Aqui pode tomar uma cervejinha. Não é? Aqui pode isso, pode aquilo outro. E o povo se ilude e vai para lá. Com o tempo fecha. Agora eu quero ver fechar uma igreja que prega a palavra de Deus. Eu estou falando isso porque os apóstolos estavam em Jerusalém. Quando ouviram que Samaria recebeu a palavra de Deus, aí a Bíblia diz, eles enviaram Pedro e João. Me diga uma coisa, irmãos, Pedro e João estavam num grupo seleto de pessoas. Observe só quem era Pedro e João. Pedro e João, eles tinham sido separados por Cristo. Você quer saber um dado da história? Olhe para mim, para eu ensinar. A história contada por quem viveu, ela tem muito mais autoridade do que a história contada em livros. Eu já pertenci a igrejas que a história da igreja foi mudada. Não é? Se vocês prestarem atenção, aquela revistinha da Escola Dominical dos 100 anos da Assembleia de Deus, você vai ver que a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, ela tinha 2 datas de fundação. Depois vocês observem lá, 1914 e 1918. 2 datas de fundação. Ninguém sabia explicar aquilo ali, eu sabia. Depois vocês vão saber por quê. Porque a fundação da igreja até então era tida como 1918. Só que a gente achou uma mulher escondida dentro do mato, que o povo dizia que era doida e falava coisa do demônio. Eu fui lá visitar ela, disseram que ela era desviada da Assembleia de Deus. Cheguei lá, ela não falava nada de demônio, mas ela falava tupi-guarani. E ela cantava os da harpa em tupi-guarani, até me ensinou alguma coisa. E aquela mulher, o pai dela foi o fundador da igreja. Foi quem construiu o primeiro templo. E por causa do depoimento daquela mulher, a história da igreja mudou. No lugar de 1918, mudou para 1914. Aí começaram a contar. Os primeiros crentes no Rio Grande do Norte chegaram em 1914. Mas em 1918 é que foi fundada a Assembleia de Deus. A placa foi colocada lá. O que eu estou falando? Aqui no versículo 14, você tem, que enviaram para lá Pedro e João. Vocês observam a autoridade que tinha Pedro e João. Pedro e João tinham autoridade por quê? Porque eles andaram com Jesus. Eles, em alguns momentos, eles estiveram em lugares retirados com Jesus e ouviram coisas de Jesus que nenhum de nós ouvimos. Somente eles que estavam próximos a Jesus. Mas vocês observam que eles foram enviados para Samaria. Ou seja, alguém mandou eles lá e eles obedeceram as pessoas que enviaram ele para Samaria. O que é que eu quero dizer, irmãos? É uma coisa que predomina nos dias de hoje, a falta de obediência. A falta de obediência, a desobediência, irmão, ela é pregada nos dias de hoje, até como se fosse um troféu da fé. Né? Eu vou fazer aqui, o pastor gosta ou não gosta, eu vou falar. E acha que está fazendo uma grande coisa. Sabe o que é isso, irmão? Rebeldia. E sabe o que a Bíblia diz? Que rebeldia, que é o mesmo pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz que os feiticeiros não vão herdar o reino de Deus. Ficarão de fora os cães, os loucos, os feiticeiros também vão ficar de fora. Você já viu? Pregar rebeldia. Como se fosse... Quer ver um negócio que se prega rebeldia? Eu posso falar aqui com liberdade, porque eu louvo a Deus que aqui é diferente. Os adolescentes da nossa igreja, os jovens da nossa igreja. Hoje em dia, o que é que estão pregando para os adolescentes e para os jovens? É ou não é a rebeldia? É a rebeldia, irmãos.
Vamos pregar rebeldia, vamos tirar o púlpito da igreja e vamos botar uma lata. Porque os jovens têm direito de bater na lata. Vamos, no culto de jovem ninguém vai de terno e gravata não, tem que ir de camiseta e de calça rasgada. Por quê, irmãos? Estão chamando os jovens da minha igreja de retardados? Não, meu irmão, Jesus foi achado aos 12 anos de idade no templo ensinando os doutores. E a Bíblia diz que os doutores se maravilhavam da palavra dele. Irmãos, obediência é uma palavra que não pode sair do nosso vocabulário, mas está saindo nos dias atuais, irmãos. Na minha época de crente, quando o pastor dizia assim, amanhã, 5 horas da manhã, eu gostaria que toda a igreja viesse. Quem faltava, vinha antes e dizia, pastor, eu não vou poder ficar, porque eu tenho que trabalhar assim, assim, assim. Era assim que funcionava. O povo não tem saudade da igreja de antigamente, dos milagres de antigamente, mas a igreja de antigamente era obediente. Hoje em dia a gente convoca e as pessoas não vêm, não dão satisfação e ainda botam na rede social. Eu não tenho compromisso com o pastor. Vai ficar no dia do arrebatamento. Porque o pastor, meu irmão, é o anjo da igreja. Eu não estou falando só obediência, pastor. Quer ver a obediência principal? Obediência à palavra de Deus, irmãos. Se a palavra de Deus diz não faça, não é para a gente fazer, irmãos. Não é para fazer. Lembre-se do semáforo. Quando eu estou ensinando para os novos convertidos, eu faço a figura do semáforo. Os mandamentos da Bíblia Sagrada, tem mandamentos que diz que nós não podemos fazer. E se a Bíblia diz que nós não podemos fazer, nós não podemos fazer. Tem coisas na Bíblia Sagrada que é o semáforo amarelo. Acautelai-vos dos falsos profetas. O que mais as pessoas gostam hoje é de falso profeta. Quer ver um profeta de Deus? João Batista. O que tinha o ofício de batizar? Pregava o arrependimento dos pecados. E batizava as pessoas lá no deserto. Como se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, se vestia com pele de animais. Era um profeta de Deus que pregava: arrependei-vos e convertei-vos. E as pessoas, irmãos, eu imagino, talvez não desse crédito a João Batista, porque ele estava pregando compromisso, obediência, arrependimento dos pecados. Sabe o que dá ibope hoje? É mentira, irmão. É mentira, você vai ter uma vitória. Se prepara aí mais para andar no skate de ouro. Esse povo todinho vai ver você por cima, né? E vai se arrepender de não ter lhe ajudado. Não, irmão. A pregação do Evangelho genuína é: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. A nossa esperança está em Deus, irmãos. A obediência. Você está sendo obediente? Pense nisso. Você está sendo obediente? Para confirmar o que eu estou falando, a Bíblia Sagrada diz assim, eles desceram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Preste bem atenção. As pessoas que estavam ali, os apóstolos foram para Samaria, por quê? Porque eles souberam que estava se ajuntando discípulos ali. As pessoas não estavam aceitando Jesus e o ajuntamento de pessoas estava crescendo. Veja uma coisa interessante aqui, irmãos. Veja uma coisa interessante. Porque tem pessoas que têm medo de falar hoje em dia. Todas as pessoas têm medo de falar na igreja. As pessoas não têm medo de falar palavrão. As pessoas não têm medo de Deus. Mas têm medo de falar a verdade na igreja. Não, a verdade não ofende não. A verdade nos ensina. Hoje é o culto do ensino. Por isso que eu estou falando isso. Você observa. Os apóstolos foram lá porque lá tinham crentes. Lá tinham pessoas, tinham discípulos. Lá tinham pessoas que estavam ouvindo a pregação de Filipe e estavam aceitando Jesus. Você observa, quando os apóstolos chegaram lá, eles chegaram porque tinham um ajuntamento de crentes. E a Bíblia Sagrada diz que eles impuseram as mãos sobre os crentes. Você veja que eles já tinham se convertido. Eles já tinham aceitado Jesus, já tinham ouvido a palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas aceitavam Jesus naquela época? Sabe por que eles eram chamados de imediato de discípulos? Porque você observa, eles já se tornavam seguidores imediatamente.
Simão, quando ouviu Filipe pregar, a Bíblia diz, ele já se tornou um seguidor de Filipe. Lógico que ele precisava aprender algumas coisas, porque quando ele viu os apóstolos orando, botando a mão na cabeça do povo, ele foi oferecer dinheiro para os apóstolos darem para ele aquela virtude de colocar a mão. Você lembra da semana passada? As coisas de Deus não se compram com dinheiro. Agora eu quero chamar a atenção que a Bíblia diz que eles colocavam a mão e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Mas eu quero chamar a atenção a uma característica. Detalhe, eles já eram crentes. Quer ver uma coisa bonita, irmãos? Eles já eram crentes, eles já eram convertidos. Eles não eram pessoas assim, vou me converter se eu receber o Espírito Santo. Não, eles já eram convertidos. E eles receberam o batismo no Espírito Santo pelo fato de eles já serem convertidos. Você vê que Deus não brinca com as coisas dele, irmão. Deus é santo. Eu vou dizer, como é que pode uma pessoa ser batizada no Espírito Santo, falar em línguas conforme o Espírito Santo conceda que fale, e sair da igreja chamando palavrões? Eu vou repetir uma coisa que eu falei semana passada. Falei lá no Belém essa semana, para 15 mil obreiros. Eu disse, irmão, se um dia alguém pisar no seu pé e vir um palavrão na sua boca, é porque você ainda precisa se converter. Porque um crente, quando alguém pisa no pé dele, ele não dorme enquanto ele não se reconciliar. Não vem palavrão à cabeça dele. Vem a oportunidade, vem a oração. Eu vou orar para me reconciliar com esse camarada, que eu não sei por que ele pisou no meu pé. Essa história, irmão, irmãos amados, nós temos que ser convertidos. Que conversa é essa? Vocês ficam com raiva de mim porque eu falo essas coisas? Não. Ficam? Diga amém. Amém. Fica? O inimigo mora na minha casa, irmão. Do meu lado, usa uma aliança com o meu nome, falei, ó. A primeira é dizer amém. Mas tome aí, você leve mais uma, quer ver? Eu disse para os irmãos, olha, você fica, se vê um palavrão na sua boca, irmão, é porque você não é crente ainda. Pastor, eu estou viciado em coisas ilícitas. É porque você ainda precisa se converter. Você ainda não recebeu a virtude do Espírito Santo. Pare com esse negócio. Vem cá, Eduardo. Olha, eu vou orar para Eduardo ser batizado no Espírito Santo. Eduardo, a língua já está aqui. Fala, fazer uma massagem cardíaca para ver se ele fala. Fala, Eduardo. A língua está aqui, desentala, rapaz. Fala a língua. Irmão, isso não é batismo no Espírito Santo. Isso não é. Eduardo, você foi batizado, só não falou. Então você não foi batizado, rapaz. Vai orar mais. Porque quando a pessoa é batizada, não precisa ninguém bater nos peitos dele, não, irmão. Nem sacudir a cabeça dele, não. Quando ele é batizado, vem a virtude do céu e enche ele do Espírito Santo e ele fala em outras línguas. Obrigado, querido. Se você fala em outras línguas, aliás, se você acha que é batizado no Espírito Santo, mas a sua mente está cheia de palavrão, de pornografia, de coisas que afastam de Deus, irmão, eu sou pastor, tenho que ensinar. O meu papel é aproximar a minha igreja de Deus. Se você ainda tem algum sintoma desse, irmão, dobre o seu joelho e clame o nome do Senhor Jesus. Porque na verdade você não recebeu virtude nenhuma. Você acha que recebeu, você foi iludido. Sem santidade, irmão, não tem operação do Espírito Santo de Deus. Não é? Está cheio de pessoas aí, irmão, pregando contra a igreja, falando mal dos crentes da igreja e quer profetizar. Você chega, olha para a pessoa, eu estou vendo, você não está vendo nada, rapaz, foi dormir de barriga cheia. É verdade, irmão, eu creio, eu sou pentecostal, eu creio na qualidade dos dons, mas eu levo o Deus que eu sirvo muito a sério, irmãos. Os apóstolos colocaram a mão sobre aqueles que já eram crentes. Eles não colocaram a mão para as pessoas se converterem. Olhe para mim, irmãos, olhe para mim, vocês vão lembrar de mim um dia. Vocês aqui, ó, os adolescentes que moram no meu coração, Manassés vai lembrar um dia, vai dizer assim, irmão Joel, quando eu era adolescente, eu tive um pastor que ele não tinha muito juízo não, ele ainda pregava arrependimento dos pecados.
Ainda pregava santidade. Ah, que saudade que eu tenho daquele pastor. Aonde será que ele está agora? Quando Manassés lembrar disso aí, eu já vou estar lá no sertão, sentado no alpendre da minha casa. Ninguém vai me encontrar. Ouvindo o galo de Campina cantando, né, Manassés? Orando, pedindo para Jesus me levar logo, se ele não tiver voltado ainda. É verdade, irmão, guarde essas palavras, porque você vai sentir falta delas. Peça a Deus para ser cheio da virtude do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, ele lhe purifica, irmãos, por completo. A Bíblia Sagrada diz, veja como isso nos ensina. A Bíblia diz que os apóstolos impuseram as mãos e eles receberam a virtude do Espírito Santo. Irmão, a imposição das mãos de quem é escolhido por Deus é tão importante que ela tem algumas funções. Eu quero mostrar a vocês na Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Tem um tempo que eu não faço vocês mexer na Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo de número 8. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, ó. Primeira coisa, a imposição das mãos, ela cura. A imposição das mãos cura. Veja como é importante nós sermos crentes. Porque o Espírito Santo, ele opera na vida daquele que é crente, que tem compromisso com ele, que é santo. Um santo, quando impõe a mão, Jesus cura de toda e qualquer enfermidade. Olha aí, capítulo 28, versículo 8. Não bota ali não, Adriano, deixa o povo procurar na Bíblia. Capítulo 28, versículo 8, diz assim, ó. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e desinteria. E o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Me diga uma coisa, se Paulo estivesse em pecado, o pai de Públio seria curado? Tinha morrido, meu irmão, da desinteria e da febre. É verdade, tinha morrido, tinha padecido. Mas na casa dele foi um servo de Deus. Irmãos amados, sabe o que você é? Um servo de Deus. Olha que coisa bonita. Quando um servo de Deus põe a mão sobre a vida do enfermo, o enfermo é curado. Ontem no círculo de oração, nós oramos pelo presbítero Irmar. Eu estava aqui um dia, a esposa do irmão Israel passou ali e disse assim: pastor, vou orar pelo meu marido. Daí no mesmo dia, o irmão Irmar chegou aqui e disse: pastor, tem um crente que mora nessa rua aqui, Israel, o nome dele. Era crente dessa igreja e deixou de vir. Está doente lá. Nós chegamos na casa do irmão Israel. Ele estava com a perna assim, ó, em cima do negócio, a perna aberta, não era? Tinha feito uma cirurgia, infeccionou, dava para ver o osso da perna dele, das bactérias. E sabe o que nós fizemos? Levamos o óleo e oramos e ungimos com óleo o servo de Deus. Quando o irmão Israel chegar na igreja, pergunte a ele, diga a ele para dizer o que aconteceu no outro dia. No outro dia. Não demorou um mês para sarar, não. No outro dia, o ferimento amanheceu fechado. No outro dia, o irmão Israel mandou me chamar lá para dizer: pastor, o que é que eu faço para voltar para a igreja? Porque Jesus me curou. E quantos testemunhos desses nós já ouvimos aqui? Olha que coisa bonita, irmãos. Quer ver uma coisa mais? Abra sua Bíblia agora, ó. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo de número 13. Mateus 19, versículo de número 13. Nós só vamos ver mais um versículo. Diz assim, ó. Mateus 19, versículo de número 13. Você observa. Jesus diz assim, Jesus abençoando as crianças. Trouxeram então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. A imposição das mãos. Mas os discípulos os repreendiam. Olha o versículo de número 15. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Porque no versículo 14 Jesus disse: porém, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus.
As mãos de uma pessoa que serve a Deus, Aleluia. elas são impostas para abençoar. Você está entendendo? Primeiro, quando um servo de Deus coloca as mãos, a enfermidade sai. Segundo, quando ele estende as mãos do servo de Deus devem ser para abençoar. Irmão, tem servo de Deus usando a mão para amaldiçoar. Tem servo de Deus orando, dizendo assim: Jesus, leva fulano para bem longe dessa igreja, porque eu não aguento mais a cara dele. E quando a pessoa sai, vai embora. Irmão, isso é coisa do mundo. Eu fico olhando a reação dos irmãos às vezes. Eu prego em escola bíblica de obreiro, irmão, e prego mesmo. Quero saber não. Eu pergunto para os obreiros: irmão, qual é a reação de vocês quando alguém pergunta se você gosta da sua sogra? Aí começa o ruge-ruge. Eu me livre, sobra uma maldição, sobra não sei o que. Vocês não são crentes em Jesus. Isso é pensamento do mundo. Crente que é crente, irmão, a sogra de um crente é uma bênção, é uma mãe. É verdade, irmãos. Nós andamos na contramão do mundo ou não? Porque tem gente estendendo a mão para o lado da sogra e dizendo assim: mata Jesus, que eu não aguento mais. Você não é crente em Jesus. A mão dos crentes são levantadas, são erguidas para abençoar. Quer ver mais uma coisa? Abra aí a sua Bíblia, irmãos. Ainda no capítulo 8, olha aí, versículo 17. Atos capítulo 8, versículo 17. Nós lemos esse versículo hoje. As mãos são impostas para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 17. Nós lemos hoje. A Bíblia diz: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olhe para que serve as mãos dos crentes. Glória a Deus. Para abençoar. Aleluia. Para curar. Veja a coisa maravilhosa. Quando o crente ergue a mão, Jesus cura. Quando um crente ergue a mão, Jesus abençoa. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Quando um crente ergue a mão, Jesus batiza no Espírito Santo. Sabe por que eu quis falar dessa passagem? E agora eu termino separadamente com os irmãos. É porque, irmãos, me diga uma coisa. Agora você observa que os apóstolos só fizeram isso sobre os crentes. Eles encontraram crentes que não eram batizados no Espírito Santo, mas crentes que já tinham aceitado Jesus e estavam dispostos, irmãos, a continuarem seguindo Jesus. Deixa eu resumir o que eu quero dizer. Irmãos, será que se você estender a mão sobre a vida de alguém, essa pessoa será abençoada? Será, irmãos, que se nós estendermos a vida de alguém, Jesus vai curar por meio da nossa vida? Eu estava lá no sertão, irmão Jornei, estava lá no sertão do Rio Grande do Norte, e tinha um velhinho lá numa cidade chamada São Tomé, seu Olegário. Cheguei lá, seu Olegário, a primeira vez que eu fui, ele aceitou Jesus. Fui lá para visitar seu Olegário. Seu Olegário mora numa casa que não tem luz, não tem água encanada. Ele mora sozinho, 93 anos, sozinho. Cuida, essa vez que eu cheguei lá, a vaca quase mata ele disse. Que a vaca deu pouco leite, ele disse: eu peguei um pau e meti na vaca. Para a vaca, na próxima vez ela dá leite. Eu disse: mas seu Olegário, isso é uma violência. Não, da próxima vez vem aqui para você ver quanto litro de leite ela está botando. Faço isso, ó. Daí eu não vou discutir, né? Os velhinhos do sertão sabem muita coisa que a gente não sabe. Vai entender, mas funciona. Seu Olegário, eu cheguei lá, seu Olegário, e aí, você está orando toda noite? Aí ele disse assim: estou orando. E eu disse: como é a oração do Senhor? É do jeito que eu lhe ensinei? Orar para Jesus lhe abençoar, pedir perdão pelos pecados. Ele disse: pastor. Com o jeitão dele, simples, ele disse: há pouco dia aconteceu um negócio que eu quero perguntar ao Senhor se é de Deus. Eu disse: por quê? Ele disse: porque a mesma vaca que eu bati nela, amanheceu com o pescoço cheio de bicho. E deu tanto bicho no pescoço da vaca, que ficou carne viva, e a vaca andava com o pescoço para baixo, assim como quem ia morrer. E eu disse assim: espera aí, o pastor veio aqui e falou para mim, que onde eu botar a planta dos meus pés, Deus vai abençoar. Quer ver uma coisa? Eu vou orar por essa vaca. Ele disse: eu peguei a vaca aqui, pelo pescoço,
e botei a mão em cima daquela bicheira, na simplicidade dele, de um homem novo convertido, mas que resume o que eu estou querendo dizer aqui. Coloquei a mão em cima daquela bicheira e disse: em nome de Jesus, sai esses bichos todinho do pescoço da minha vaca, porque eu não tenho poder para curar, não tenho remédio para passar, mas o pastor me disse que Deus pode curar de tudo. Então Deus, cura minha vaca. Ele disse: pastor, no outro dia eu fui lá botar comida. O senhor acredita que não tinha um bicho no pescoço da vaca? O senhor acredita que não tinha mais ferida no pescoço da vaca? Estava um lugar, não tinha pelo ainda, mas não tinha ferida, não estava mais ferido. Eu passei a mão e a vaca, ela estava até com o pescoço erguido. Sabe por que isso, irmãos? Porque você observa a importância da santidade. A importância da santidade. Tem um corinho que a gente canta: as minhas mãos estão cheias da tua bênção, e tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Está acontecendo isso com você, irmãos? As pessoas que você está tocando, elas estão recebendo virtude? Semana passada eu terminei o culto com uma alegria tão grande, que eu olhei para a irmã Solange daqui. Ela, quando chegou, olhou para mim. Eu estava meio preocupado, só Deus sabe. Ela chegou, olhou para mim e Deus usou ela para mim ali na porta. Porque ela disse assim, não foi, irmã Irmã? Estava lá comigo. Ela disse assim: pastor, tem alguém nesse mundo mais feliz que eu? Aí eu fiquei olhando para ela e disse: não tem, porque eu tenho Deus na minha vida. E eu guardei aquela mensagem. Terminei o culto feliz. Hoje, irmão, eu vou terminar o culto com uma certeza. Eu vou terminar o culto agora com uma certeza. Vou terminar o ensino com uma certeza. A certeza é de que aonde eu colocar as minhas mãos, o Senhor vai derramar virtude. Aonde eu colocar as minhas mãos, sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho plena consciência que as minhas mãos são limpas. As minhas mãos são santas. Aonde eu colocar as minhas mãos, as pessoas serão curadas. Aonde eu colocar as minhas mãos, quem está triste vai sentir alegria. Aonde eu colocar as minhas mãos, quem não é batizado no Espírito Santo não vai saber explicar o que está acontecendo. Porque o Senhor vai derramar a virtude do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Irmãos amados, você tem certeza de que se você impor suas mãos hoje, ou erguer suas mãos, Deus vai abençoar? Fique de pé comigo, eu quero orar por você nesse momento. Eu gostaria que nesse momento vamos fazer uma oração diferente hoje. Eu gostaria que você se aproximasse de algum irmão e colocasse as mãos sobre a vida dele, assim, ó, sobre o seu irmão. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu irmão. É isso, abraça, é isso mesmo. Em outras palavras, é isso. Mas se não quiser abraçar, pelo menos coloque a mão sobre ele, ó. Coloque a mão sobre o seu irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque nas suas mãos tem virtude. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que alguém fosse usado por Deus, fosse lá no irmão Josemal, colocasse a mão sobre os ombros dele. Aleluia. Irmão Josemal não está em pecado, irmão, não, irmão. É porque eu quero que alguém vá ali e abençoe a vida do irmão Josemal. Aleluia. Coloca a mão sobre a vida dele e nós vamos orar agora, irmãos. E aonde você está colocando as suas mãos, haverá paz, haverá bênção de Deus. Haverá virtude do Espírito Santo. Aleluia. Haverá, irmãos, louvado seja Deus. As coisas de Deus, irmão, não existem, não precisam sair daqui pulando, fazendo uma cacada, não, irmãos. As coisas de Deus, elas vêm com confirmação da palavra de Deus. Aleluia. Essa noite o Senhor vai confirmar. Se não havia alegria, a partir de hoje vai haver alegria em nome de Jesus. Vai haver virtude do céu. Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Senhor Deus, aqui estão os teus servos, Senhor. Homens, mulheres, Senhor. Servos e servas. Ó Deus, pessoas que vieram nos visitar. Ó Deus, homens e mulheres que servem a Ti com alegria. Que ouviram, Senhor, a pregação da Tua palavra. A importância da obediência. A importância do arrependimento. A importância, Senhor, de nós sermos fiéis à Tua palavra. A importância de nós sermos santos, de nós sermos convertidos em Ti, Senhor. Meu Deus amado, há uma palavra profética que foi pregada aqui esta noite. As nossas mãos, Senhor,
haverá bênção. Para onde nós estendemos as mãos, haverá alegria. Haverá, Senhor, poder do teu Espírito Santo sobre a vida dos teus servos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nesta noite, Senhor, confirma a pregação desta palavra. Que os teus servos contemplem a tua providência, Senhor. Que eles, ó Deus, testemunhem, ó Deus, que os ensinamentos do teu Santo Evangelho são genuínos e verdadeiros. Chega, Senhor, agora, em nome de Jesus, as portas que precisam ser abertas na vida dos teus filhos. Derrama, Senhor, a graça, o poder do teu Espírito Santo sobre nós, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor. É que nós te clamamos esta noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus, ó Pai, que habita neste lugar. Aleluia! Oh, Senhor! Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia! Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós podemos bem cantar agora, né, irmãos? As minhas mãos estão cheias da sua bênçãos. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Minha casa está cheia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Minha casa está cheia das suas bênçãos. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Minha casa está cheia das tuas bênçãos. Ô irmão, receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Hoje é o aniversário de irmã Irmã, irmãos. Ó, receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Irmã Tereza está ali, ó. Hoje é o aniversário da irmã Tereza também. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Amém, Jesus. glória a Deus. Em nome de Jesus, seja mais abençoada por Deus. Nosso irmão Wagner também está ali, a mãe está lá. Nosso irmão Wagner também está de aniversário hoje. Tem mais gente, né? Diego está de aniversário, acho que é hoje também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos agradecer a Deus, presbítero Eduardo. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor, que mais uma vez foi pregada neste lugar. Louvamos Teu nome por tudo, Senhor, e em nome de Jesus te pedimos a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Em especial te pedimos nesse momento a Tua bênção sobre os Teus filhos que estão de aniversário no dia de hoje, Senhor. Deus, abençoa a vida de cada um. Se conosco, Senhor, no decorrer desta noite.